Amém, igreja? Nós vamos passar para o momento da palavra, vamos passar para o momento de aprendermos um pouco mais da palavra do Espírito Santo de Deus. Então, se você trouxe as suas escrituras, eu te peço que pegue ela e abra no livro de João, capítulo 11. No livro de João, não é o primeiro e o segundo, é mais para trás um pouco. João, capítulo 11. Nós vamos ler meio que partes desse capítulo. Não vamos lê-lo todo, mas vamos pegar aquilo que o Senhor quer nos passar nessa noite. Todos nós conhecemos essa passagem, como se diz, de cor e salteado, sobre a ressurreição de Lázaro. Mas é claro que o Senhor quer nos falar da forma que Ele quer. E como hoje, segunda-feira, é destinado o culto da cura divina ao Senhor, eu creio que o Senhor tem algo para nos dizer sobre cura, ao qual eu tenho certeza que todos nós temos e precisamos ser mudados nessa área, a começar de mim. Então, livro de João, capítulo 11, nós vamos ler o verso 11, o verso 21, o verso 32, 36 e 37. E nós vamos lendo e vamos passando. Diz o seguinte, então, a palavra do Senhor em João 11, verso 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Verso 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos seus pés, dizendo: Senhor, se estiver aqui, o meu irmão não teria morrido. O verso 36 e 37. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Feche os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Glorioso Deus e eterno Pai Celestial, nós lemos a Tua palavra, e ela mesmo nos ensina que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações, não da nossa maneira, mas da maneira que Tu queres. Deus, se nós preparamos algo para essa noite, que o Senhor possa jogar fora agora tudo que nós preparamos, mas para que o Senhor fale e nos mostre e nos revele aquilo que o Senhor quer, não aquilo que nós preparamos humanamente dizendo. Porque Deus, nós temos que viver do Espírito Santo, e é o Senhor quem reina nesse lugar. Assim nós oramos e damos liberdade ao Teu Espírito nesta noite, neste momento, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode se assentar em nome do Senhor. Eu te peço que não feche a sua Bíblia, que você deixe ela aberta ainda, que nós vamos, nesse capítulo, que nós vamos usá-la ainda neste capítulo e em alguns momentos. Então, todos nós conhecemos essa passagem da ressurreição de Lázaro, ao qual Jesus estava numa parte, e ele soube da notícia, e o qual nós sabemos que Lázaro era um dos melhores amigos de Jesus. E nesse capítulo nós também sabemos que foi ali em que Jesus entristeceu. Por quê? Porque estava perdendo, ou tinha perdido, um ente querido, mas perdido no reino humano. Jesus já sabia do que o poder de Deus era capaz de fazer. Mas quando o Senhor colocou essa passagem no meu coração, para que pudesse ser trago para a igreja, eu falei: Deus, mas uma passagem tão maçante, uma passagem que todos saibam, que todos conhecem, uma passagem que vai ficar meio sem nexo. Só que aí o Senhor me abriu os olhos de uma outra forma, mostrando que tudo que acontece é no tempo de Deus. Tudo que acontece na nossa vida é no tempo de Deus. E não era diferente no tempo que Jesus estava na terra. Jesus, mesmo estando aqui, ele andava segundo o tempo de Deus. Mesmo sendo Jesus, Filho de Deus,
Ele não fazia da sua forma. Jesus poderia estar ali, mas não estava. Mas o que acontece? Ele mesmo cria que Deus estava naquele lugar. E o que acontece no nosso tempo de hoje? Tudo tem que acontecer conforme nós queremos, na hora que nós precisamos. Não é assim que acontece? A começar de mim, eu preciso mudar muito ainda, mas eu já mudei algumas coisas. Há alguns tempos atrás, tudo tinha que acontecer da minha forma. Tudo que eu queria tinha que vir naquele momento em que eu estava precisando, ou que eu determinava que tinha que acontecer. Até Deus mostrar que não é da minha forma. Isso não é somente desejos humanos, ou desejos espirituais, ou algo que você necessita. Não, é toda a nossa vida, todo o contexto da nossa vida. Tudo acontece segundo a vontade de Deus. E nós lemos alguns versículos em que, em primeiro Marta, no verso 21, e depois Maria, no verso 32, todas indagaram Jesus. Eu não sei se os irmãos lembram, mas nas passagens anteriores, nós lemos sobre o povo que andava no deserto. O povo via o maná caindo e não cria. O povo no deserto era protegido pela nuvem e não criam. O povo tinha todas as provas cabíveis ali, palpáveis, que Deus estava com eles, e mesmo assim eles não criam. Eu penso que eles viveram no melhor tempo que nós. Como assim? Hoje nós temos tecnologia, hoje nós temos várias coisas, temos automóveis, temos tantas coisas que nos levam, que nos traz, que nos fazem. Queridos, ver a presença de Deus com os olhos naturais, quer algo melhor que isso? Quer ver algo cair do céu, o maná, e você se alimentar, e na hora certa ele vir, e Deus fala, ó, não guarde, pois eu vou prover na hora certa. Você quer me dizer, quer me convencer que o tempo que nós vivemos hoje é melhor? Ao meu ver, não. As pessoas viam e não criam. Marta e Maria estavam face a face com Jesus e tiveram a ousadia de falar, no verso 1, 21, né? Disse, pois, Marta, Jesus, se o Senhor estiver aqui, ele não teria morrido. Ao meu ver, ela não cria o suficiente ao poder de Deus. Ela tinha uma certa crença, ela sabia do poder, mas chegar para o próprio Jesus e falar, se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. Ela poderia ter visto de outra forma. Jesus, até que enfim o Senhor chegou, agora o Senhor pode fazer o seu serviço. Agora o Senhor pode fazer o que o Senhor tem para fazer. Mas lá na frente nós vamos ver mais coisas ainda. Logo mais à frente, depois de Marta, Maria chegou e disse as mesmas coisas. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ou seja, ele já tinha chegado ao lugar aonde estava ali Lázaro, né? Não tinha chegado perto dele, porque Jesus não chegou perto dele. Jesus não chegou a colocar a mão em Lázaro. Jesus estava numa banda, e quando ficou sabendo, ele demorou até 4 dias, a palavra diz, nós vamos relatar mais à frente, ao chegar ao lugar. E ele chegou, e Maria pela segunda vez, se o Senhor estiver aqui, ela logicamente lançou aos pés de Jesus, mas disse, se estiver aqui, o meu irmão não teria morrido. Se coloque no lugar dessas mulheres. Qual seria as suas palavras? Qual seria a sua posição diante do próprio Jesus? Ou seja, já foi Jesus, está perdido, já morreu, já não tem como mais. Você vai chegar para isso e falar para o Deus, Jesus, Filho de Deus, aquele que não existe, impossível? Se nós pararmos um pouco para pensar, nós vivemos muito mais do que isso. Nós fazemos muito pior do que Marta e Maria e logo depois os judeus.
Porque eles foram mais além. O que eles falaram? No verso 36 e 37. Então disseram os judeus: vede o quanto ele o amava. Ou seja, Jesus amava Lázaro, era o seu amigo. Mas alguns disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer que esse morto voltasse a viver? Ou seja, lançaram mais palavras de dúvidas. Se ele não é aquele que abriu os olhos do cego, por que ele não pode fazer esse morto ressuscitar? Por que ele não pode? Por que ele deixou ele morrer? Só que a sabedoria de Deus, de Jesus, a presença de Deus, ela é tremenda. Porque Jesus poderia muito bem, no primeiro momento em que Marta chegou para indagá-lo, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Ele poderia muito bem ter falado assim: poxa, você não confia em Deus, não? Não é assim que poderia ter acontecido? Ô Marta, ô Maria, por que vocês estão assim? Mas ele não disse nada. O que acontece? Nós, muitas das vezes, precisamos que tudo seja feito da nossa forma. Se não for da nossa forma, não tem o porquê. Se isso não acontecer do meu jeito, não precisa acontecer. E nós precisamos mudar isso na nossa vida. Precisamos mudar essa chave da nossa vida. Porque tudo acontece conforme a presença de Deus. Tudo acontece conforme a vontade de Deus. E engraçado que Deus me provou saindo do serviço para minha casa. Porque eu sempre, não é questão de questionar, é questão de perguntar: Deus, é isso mesmo que o Senhor quer que faz? É isso mesmo que o Senhor quer que leve? E eu saindo do serviço, hoje, e eu vou trabalhar de bicicleta, e o tempo fechou rápido. E eu troquei de roupa no serviço e fui embora. Peguei a bicicleta e fui correndo embora. E o vento estava muito forte, já estava escuro. E eu falei para Deus, falei: Deus, se o Senhor estiver comigo, o Senhor vai... E aí começou a chuviscar. Se o Senhor estiver comigo, o Senhor vai segurar a chuva e eu não vou molhar. Só que nesse mesmo momento Deus falou assim: e se eu mandar a chuva? Aí eu falei assim: do mesmo jeito o Senhor é comigo. Foi assim, a chuva, caiu na hora. Na hora. Como se diz, só não molhou o céu da boca, o resto molhou tudo. Mas o que acontece? E no caminho, foi me dando uma vontade de orar, no meio do caminho foi me dando uma vontade de orar, e eu comecei a orar em línguas. Nunca aconteceu isso comigo. Andando de bicicleta, debaixo de chuva. E eu cheguei em casa, já estava sozinho, a esposa, mas os filhos não tinham chegado ainda. E eu comecei a orar. Eu falei assim, e aí Deus falou no meu coração: é desse jeito que eu ajo. Não é da sua forma, é na minha forma. Eu queria que a chuva viesse. Eu falei: Deus, é dessa forma, então tem que acontecer, vai ser, sempre, sempre. E eu comecei a orar e fui orando até o povo chegar. Então o que acontece, igreja, com as nossas vidas? Nós devemos aceitar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, mesmo que seja ruim. Um exemplo que eu sempre dou, um exemplo que vai ser carregado comigo sempre, é o exemplo de Jó. Eu sempre quando eu tenho a oportunidade de trazer a palavra, eu sempre falo de Jó, porque, meu Deus, abaixo de Deus, eu creio que, lógico, a gente tem várias referências na Bíblia, mas Jó me chama tanta atenção. Eu não sei porquê, mas Jó me chama atenção, eu sou apaixonado por ele também. Ele tinha tudo para murmurar, para questionar, para falar: Deus, por quê? Nem por quê ele falou. Ele aceitou tudo, lepra, perca, destruição. O que Deus falou para o diabo? Só não toque na vida dele, porque ele me pertence, o resto você pode tirar tudo. Por quê? Porque Deus confiava em Jó, Deus sabia, conhecia o coração dele. Falou: não,
Você pode tirar tudo dele, ele não vai falar um A. Eu conheço ele, é meu amigo. E o que aconteceu? Lá no final, no verso 42, no capítulo 42, aliás, de Jó. Jó estava tão extasiado pela presença de Deus que ele nem orava para ele orava ela para os outros. Ele buscava Deus para os outros, não para ele. E ele estava pobre, nu, sem nada, precisando de alguma coisa, e ele não estava nem aí, porque ele sabia que o tempo de Deus ia vir para ele. E o que acontece no final do livro? Ele teve tudo mais, tudo a mais. Por quê? Porque foi no tempo de Deus. Mas voltando para o capítulo, de João que nós estávamos, se você está com a palavra aí ainda, no mesmo João 11, vai lá no verso 39. João 11, ao qual nós estávamos, a partir do verso 39, nós vamos ler até o final. Diz o seguinte: então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, mais uma vez, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam em que tu me enviastes. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o, o deixe ir. Muitos dentre os judeus que tinham vindo visitar Marta, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizava. O que isso tem a ver? Jesus ordenou: tire a pedra. Jesus tem ordenado para as nossas vidas: tire de você, tire de nós tudo aquilo que está impedindo. Por que Jesus pediu para tirar a pedra? Porque Lázaro não ia tirar a pedra. Tira a pedra porque ele vai vir. Só que o que aconteceu mais uma vez? O que Marta disse mais uma vez? Senhor, na linguagem de hoje, não mexe aí não, já está fedendo. O que o senhor vai fazer aí? Olha só a mentalidade, ainda impedindo Deus, impedindo Jesus, aliás, de fazer o seu trabalho. Isso acontece com nós, igreja. Sabe como? Nós impedindo Deus de fazer a vontade dele na nossa vida. Como que nós impedindo? Em primeiro lugar, não deixando ele fazer. Como que nós não deixamos ele fazer? Bloqueando aquilo que o Senhor tem para fazer. Querendo que tudo aconteça da nossa forma. Exigindo algo de Deus, porque existem pessoas que falam assim: ó Deus, te dou 7 dias para o Senhor me dar uma bênção. Te dou tantos dias para que o Senhor faça algo na minha vida. Eu te pergunto, quem somos nós para dar ordem para Deus? Quem somos nós? Quem sou eu para falar que Deus tem tantos dias para me dar alguma coisa? Eu sempre digo isso: Deus não existe para nos dar alguma coisa. Eu sempre brinco no modo pejorativo que Deus não é o gênio da lâmpada dos desenhos animados, que você esfrega, ele sai, você tem direito a 3 desejos. Se fosse assim, era bom demais. Mas não é assim que acontece. Deus existe para ser adorado. Naquele momento, em vez do povo adorar a Jesus, no meio daquela multidão, que eu creio que tinha uma multidão, porque o acontecimento ali gerou grandes coisas, em vez do povo adorar, em vez do povo buscar Jesus, eu creio que o Senhor tem todo o poder, o Senhor é Filho de Deus, e assim, e assim, e assim. Não. As pessoas apenas lançavam palavras de dúvida. As próprias irmãs: o que o Senhor vai mexer aí? Já é 4 dias, já se faz 4 dias, já não está muito bem. Mas o que aconteceu?
Respondeu Jesus àquela mulher: não te disse eu, ou seja, ele tinha falado isso anteriormente, nos versos anteriores, nós que não lemos, mas eu creio que todos lembram. Não te disse eu, que se creres, verás a glória de Deus? O Senhor nos ensina isso. Se creres, nós vamos ver a glória de Deus. Eu te pergunto, você crê? Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Não coloque palavras de dúvidas, não coloque palavras de turbação, não lance palavras, não tenha momentos de lapso espiritual, ou seja, não dando a devida importância para a palavra de Deus. Por mais que esteja ruim, por mais que as coisas andem fora da sua vontade, sempre fala: Deus, é o Senhor que sabe todas as coisas. Sempre busque a direção de Deus. Como Deus falou comigo hoje, né? Relatado um breve acontecido, né? Deus, segura a chuva aí para mim não molhar, para mim pelo menos chegar em casa. E se eu mandar a chuva? Não, se o senhor mandar a chuva, o senhor não vai estar comigo. De maneira alguma. Eu não creio dessa forma. Eu creio que com chuva, sem chuva, com sol, sem sol, com frio, sem frio, Deus vai estar comigo. Não é porque Deus não fez a minha vontade que Ele não vai estar comigo. Ou será que é assim que acontece com você? Ó Deus, eu vou lá no banco e vou tirar o extrato da minha conta. Lá tem que ter 5 mil reais. Se não tiver 5 mil reais, o Senhor não está comigo. Aí você vai lá, tira, está menos alguma coisa. Aí você vai falar: oh Deus, aí o Senhor não está comigo não, Deus? É assim que acontece? Se é assim, está errado. Por quê? Porque se creres, se nós cremos, nós vamos ver a glória de Deus. Deus, eu vou lá tirar o extrato. Aos meus olhos, eu sei que vai estar até negativo ou estar zerado, eu não sei como é que vai estar. Mas da forma que estiver, o Senhor vai estar comigo, porque eu creio que o Senhor é o Deus que vai suprir as minhas necessidades. Com condição ou sem condição, o Senhor vai estar comigo. Amém, igreja? Amém? É dessa forma que nós temos que crer. É dessa forma que nós temos que ter a nossa vida. Nós temos que caminhar com Deus dessa forma, com ousadia. É da forma que Deus quer. Então, vamos supor que acontece algo na sua vida, como se diz, não estava no seu script. Oh Deus, não era isso que eu estava pensando ou até querendo. Aí você pode pensar: não Deus, mas mesmo assim eu creio que o Senhor está comigo. Tudo acontece conforme a tua vontade. O que a Bíblia nos ensina? Não cai nenhum fio de cabelo da nossa cabeça se não estiver na vontade de Deus. Nada acontece se não estiver na vontade do Espírito Santo. Talvez agora nós podemos até perder. Mas o que aconteceu com Jó? Passou vários anos e no final ele ganhou, e muito mais. Então nós temos que crer dessa forma. E algo sublime que a palavra nos ensina. Jesus, naquele momento, antes de realizar o milagre, o que ele faz? Coisas que nós não fazemos. Ele ergue as suas e agradece. Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Ele não chega cobrando Deus. Deus, eu te dou graças, porque o Senhor sempre me ouve. Sempre, sempre, sempre. Se nós pegarmos as passagens de Jesus, enquanto esteve na terra, ele mesmo sempre dava graças a Deus, por tudo que fazia. Tudo que fazia. Então nós devemos, como eu disse, mudar a nossa chave. Não acontece da nossa forma, do nosso jeito. Não acontece na maneira que nós queremos, da forma que nós planejamos. O homem faz planos, mas a resposta final vem de Deus. Então ele clamou ao Senhor. Clamou: Deus, obrigado. E o que ele fez? Apenas uma coisa:
Jesus não fica, como se diz aí fora, enchendo linguiça. Jesus não fica rodeando toco, como diz também aí fora. Jesus é pronto na palavra. Lázaro, vem para fora. O que aconteceu? Ele veio. Ele veio. Jesus colocou a mão nele? Não. Jesus apenas lançou a palavra. Nós temos a palavra na nossa boca. E muitas das vezes nós usamos da palavra para outras coisas. Para amaldiçoar. Usamos a palavra para denigrir. Usamos a palavra para jogar palavras de dúvida, como Marta e Maria e os outros fizeram. Mas muito pouco para chegar para Deus e falar: Deus, obrigado, porque o Senhor tem feito grandes coisas. Obrigado, porque nada acontece sem a sua vontade. Amém, igreja? Todos estão entendendo até aqui? Então, resumindo, para nós existe o tempo humano do relógio, ao nós fazermos as nossas tarefas aqui. Mas no tempo espiritual, quem manda é Deus. O relógio dele não bate com o nosso relógio. O tempo dele não bate com o nosso tempo. Nós temos que apenas em todo tempo adorar a Deus, em todo tempo buscar a Deus. E esse é um mal que nós carregamos em nossa vida. Uma enfermidade dentro de nós. Tudo é na nossa vontade, tudo é no nosso tempo. Eu costumo dizer que o ser humano, ele consegue esperar apenas 3 minutos. É o tempo do Missi Miojo ficar pronto. O máximo que ele consegue esperar. Por quê? É uma comida rápida, uma comida instantânea. 3 minutinhos está pronto, é o máximo. Quando você está com fome, você vai lá e faz aquilo para você comer e pronto. 3 minutinhos. Mais que isso, você vai falar assim: meu Deus, mas esse trem não cozinha? Esse trem não fica pronto? E trazendo para a nossa vida espiritual, nós precisamos, seja de cura, seja de libertação, seja de algo material que nós precisamos, seja de qualquer coisa. Nós falamos: Deus, eu preciso. E quando nós precisamos, quanto mais nós precisamos, mais nós pedimos. Já pararam para pensar isso? Pare para refletir. Quando você precisa de alguma coisa, mais você pede. Não é assim que acontece com uma criança? A criança, ela quando quer um brinquedo ou quando ela quer alguma coisa, quanto mais ela quer, mais ela pede. Leva uma criança no supermercado ou em alguma loja para você ver. Pai, eu quero isso. Não, aí ela vai buscar outra coisa. Pai, eu quero isso. Ela não quer nada, mas ela quer alguma coisa. E quanto mais ela quer, ela só para de pedir quando vai embora. Só que no caminho ela ainda, esqueceu de comprar. Só vai esquecer mais para frente. Porque quanto mais quer, mais pede. Eu costumo dizer que Deus não é surdo. O que você pede, Ele escuta, grava e está no coração dele. Ele fala: não, pode ficar tranquilo, no tempo certo você vai ter. Não é assim que acontece? Deus, eu preciso de tal coisa, eu preciso que o Senhor faça isso por mim. Tudo bem, já está pedido. Não precisa pedir nas orações todas. Deus, não esquece não, aquele pedido. Deus, eu estou achando que o Senhor esqueceu. Está anotado no final da agenda do céu aí, naquela agenda do ano passado, o Senhor deve ter jogado fora, deve ter trocado a agenda já para 2018, eu pedi em 2016 e até agora nada, o Senhor deve ter jogado a agenda fora, né? Não, Ele não faz isso não. Só que tudo acontece conforme a vontade de Deus. E para nós concluirmos isso, peço a você que abra a tua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 8, verso 6. Eclesiastes 8, 6. Eu vou ler aqui na tradução da minha Bíblia, só que eu tenho no telefone uma tradução da Bíblia King James, ao qual alguns versos eu costumo entender mais e ser mais claro naquilo que Deus quer falar. E eu separei essas duas traduções para nós vermos qual você se adapta mais, mas no fim é tudo a mesma coisa. Diz em Eclesiastes 8, 6: porque para todo propósito há tempo e modo,
porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Eu penso que na minha versão da Bíblia fica um pouco mais difícil de entender. Mas da versão King James que eu tenho no telefone, para mim ficou mais claro. Diz o seguinte, a mesma palavra, Eclesiastes 8:6. Pois há, com H, ou seja, existe, pois há uma hora certa e também uma atitude adequada para responder a cada situação da vida. Entretanto, o sofrimento sobre o ser humano o faz precipitar-se. Pois há uma hora, ou seja, existe uma hora certa e também uma atitude adequada para responder a cada situação da vida. Todos nós vivemos situações adversas, situações diferentes. A cada situação, a cada hora, a cada atitude, tem uma situação para ela. E o que acontece? Entretanto, o sofrimento sobre o ser humano o faz precipitar-se. O que é precipitar-se? A linguagem humana é passar a carroça na frente dos bois. Precipitar é você querer algo antes da hora. Quando uma mulher está gestante, se o bebê sai, ou melhor, se ele é tirado fora do tempo, está precipitado o tempo, não está certo, não está na hora certa. Isso é precipitar. Então o que acontece? O sofrimento humano faz nós humanos precipitar. Por quê? Porque na hora do aperto, na hora do sofrimento, você faz qualquer coisa. É aí que o ser humano pisa na bola. É aí que o ser humano peca. Então, quanto maior o sofrimento, maior a busca por Deus, para nós não precipitarmos. Amém, igreja? Então, todo esse tempo está em Deus. Não precipite-se. Não atrapalhe aquilo que Deus tem para fazer. Não bloqueie aquilo que o Espírito Santo de Deus tem preparado para a sua vida. E assim eu também. Como eu disse que eu preciso mudar mais nesta área. Que essa enfermidade no nosso interior seja tirada. Para que nós possamos saber aguardar o tempo. Para que nós possamos, mesmo como se diz, não vivendo no tempo de Marta, Maria, no tempo de Jesus, enquanto esteve na terra, nós não estamos face a face com Jesus, mas eu creio que estamos juntos com a presença dele. Amém, igreja? Não há outra presença, não há outro lugar melhor para estarmos, que não seja dobrado os nossos joelhos e buscando a presença dele. Temos que buscar ele sempre. Então, a cada dia mais, busque não o seu tempo, mas a presença de Deus, o tempo de Deus. E eu creio que nós não vamos precipitar. Eu creio que nós não vamos atrapalhar aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Amém, igreja? Eu creio que todos tenham entendido a palavra de Deus. Eu creio que todos possam absorver naquilo que vocês estão precisando, ou naquilo que nós precisamos, né? Porque nós nos incluímos também, que nós possamos realmente aprender a cada dia mais com a palavra do Senhor. Se coloque de pé, por favor, para que nós possamos orar e colocar a nossa vida diante do Senhor Jesus. Glorioso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, ó Pai, por esse momento. Jesus, Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és adorado, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Sem Ti nada somos, Pai, sem Ti, ó Pai, nós iremos perecer. Deus, sem a Tua presença sobre nós, nós iremos morrer, ó Pai, nós iremos definhar, nós iremos, meu Deus, a cada dia mais estar estagnados, ó Pai. Mas é o Senhor, ó Pai, quem traz o refrigério, é o Senhor quem traz a presença, é o Senhor quem traz a glória, é o Senhor quem traz a majestade, Pai. Por isso, em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, nesta noite, para que a Tua palavra se torne rema nas nossas vidas. Meu Deus,
o tempo do Senhor, ele tem que estar, ó Pai, cravado dentro de nós. O tempo do Espírito Santo de Deus não é o nosso tempo cronológico, o tempo do nosso relógio humano, meu Deus, mas o tempo do Senhor é na sua hora, é no seu momento. Por isso, não é porque o Senhor, ó Pai, não é porque Jesus não estava ao lado de Lázaro, que ele não foi, ó Pai, ressuscitado. Muito pelo contrário, se passou 4 dias, ó Pai, se passou 4 dias, mas a presença de Deus nunca saiu daquele lugar, porque o Senhor é onipresente, onipotente, Pai. Deus, e assim, ó Pai, na nossa vida humana, nós queremos que tudo acontece na nossa vida, e muitas das vezes nós permanecemos como Marta e Maria, e nós falamos nas nossas orações: Deus, o Senhor não tem me ouvido. Deus, aonde o Senhor está? Deus, aonde está a tua presença? Deus isso, Deus aquilo. Meu Deus, nós estamos agindo dessa mesma forma, meu Deus, colocando dúvida na tua presença, colocando dúvida, ó Pai, diante do Senhor. Por isso, Pai, nós não queremos, ó Pai, permanecer, ó Pai, nesse erro. Nós queremos permanecer, ó Pai, na tua palavra, onde diz: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a manifestação do Espírito Santo, Pai. Por isso, Senhor, eis-nos aqui para a tua glória, eis-nos aqui, ó Pai, para a tua presença. Pai, fala aos teus servos, mostre a cada um de nós aonde nós precisamos ser mudados, mostre a cada um de nós aonde nós precisamos ser transformados, para que nós venhamos sim, meu Deus, aguardar tudo aquilo que nós precisamos, mas aguardar em Deus, aguardar na vontade do Espírito Santo. Portanto, em nome de Jesus, Pai, nós queremos sim declarar sobre toda a igreja, meu Deus, que o tempo do Senhor esteja sobre cada um de nós. Queremos determinar que esta enfermidade em nós seja curada, meu Deus, essa enfermidade seja tirada de dentro de nós, e nós possamos ter a cada dia mais um caráter de Cristo, venhamos ter a cada dia mais uma vida assídua na tua presença, uma vida que venha saber esperar o momento certo, o momento de ter aquilo que nós queremos, seja o que for, Pai, seja o que for. Tudo tem um tempo determinado debaixo dos céus e debaixo da terra, meu Deus. Tudo tem um tempo determinado por Deus, e não, meu Deus, não fugirá do teu controle, porque o Senhor tem tudo nas tuas mãos. E assim nós declaramos a unção sobre todos, ó Pai, sobre toda a igreja, sobre todos os irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Louve o Senhor com as palmas, igreja, em nome do Senhor, para louvar, para bendizer e para exaltar o nome do nosso Deus. Aleluias.